Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão, dando aí continuidade ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje, se Deus quiser, terminaremos o capítulo 16. Então, convido você aí a baixar a cabeça, fechar os olhos, vamos orar comigo. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela oportunidade que temos, mesmo em meio às limitações desse nosso tempo, de transmitir, Pai, de compartilhar a Tua palavra, que ela seja evangelho, que ela seja o Teu evangelho, a Tua boa notícia para nós, que ela venha nos transformar, nos alimentar, nos capacitar a viver todas as circunstâncias e todas as situações da nossa vida como aqueles que transmitem a boa notícia, a mensagem da salvação. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, a gente tem falado aí no capítulo 16 de Atos, que se refere à chegada do Evangelho na cidade de Filipos. O apóstolo Paulo chegou nessa cidade depois de um tempo de algumas dificuldades, sem saber para onde ir, e aí ele encontrou uma porta aberta, através da pessoa de Lídia, em primeiro lugar, e foi estabelecendo ali uma igreja, uma comunidade, até que ele foi preso. E aí, semana passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre o comportamento de Paulo na prisão, de Paulo e Silas, e até mesmo depois que houve um terremoto. E hoje nós vamos falar sobre cidadania, o que acontece com ele depois do terremoto, depois que o carcereiro se converte, como finalmente Paulo sai da prisão, né? Então, a cidadania hoje, para você entender basicamente o que a gente vai falar, ela vai se expressar na maneira que Paulo saiu da prisão. Não é sair da prisão. A questão toda sobre a cidadania é como ele saiu da prisão. Então, eu convido você a caminhar um pouquinho comigo aí. Nós vamos voltar, primeiramente, aí recapitular um pouquinho, porque o que me chamou muita atenção na semana passada sobre salvação, só para relembrar, é que alguém se importou com a vida do carcereiro, antes mesmo de pensar em fugir, né? Quando acontece o terremoto, o texto disse que as algemas de todos se soltaram, né? Todos eles ficaram livres, podiam ir embora. E Paulo e Silas não foram. Por que eles não foram embora? Porque eles viram que o carcereiro ia se matar se eles fossem embora. Então eles gritaram: não faça nenhum mal a você mesmo. Então a gente vê o valor de uma vida, né? O valor da vida, e aí eles salvaram, né? Eles foram agentes de salvação na vida desse carcereiro, e aí a gente vê como é interessante isso, porque Paulo ele foi liberto, como a gente pode ver aqui, ó, ele foi liberto, não para ser salvo, mas para salvar. Claro que eu coloquei o salvar aí entre aspas, porque quem salva é Jesus Cristo, mas para ser Paulo esse agente, né, de salvação na vida do carcereiro. Que coisa interessante. Às vezes a gente pensa que a gente é liberto para se salvar, né? Mas Paulo e Silas já estavam salvos. Então Paulo fez com que um homem fosse salvo de si mesmo, né? O carcereiro estava desesperado, ia se matar. E Paulo disse: não faça nenhum mal a você mesmo. E Paulo ofereceu salvação a um homem, uma salvação física, porque aquele homem ia se matar. Então, antes, para que ele pudesse crer em Jesus, né? A salvação integral como ser humano. Porque antes mesmo de falar que aquele carcereiro precisava crer em Jesus, Paulo disse: não faça nenhum mal a você mesmo, né? Cuide-se. Você não precisa tirar sua própria vida. E aí ele conquistou aquele carcereiro com esse cuidado que ele teve, que a princípio ele não tinha obrigação nenhuma de ter esse cuidado com a vida do carcereiro. E aí a noite termina com o carcereiro cuidando e alimentando os presos, né? Eu coloquei até aqui o preso, mas não é o preso, né? São os presos na sua própria residência. Que coisa tremenda. Então, preste atenção. Por que a gente precisou fazer essa recapitulação? Porque Paulo e Silas estão numa cadeia, num lugar que era reservado àqueles que ainda iam passar por algum julgamento ou ser instaurado algum processo. Ninguém sabia o que fazer com eles. Então era um lugar ruim, não tinha nenhuma infraestrutura. Acontece um terremoto, eles não fogem para ficar ali
por causa do carcereiro, eles se importam com a vida daquele carcereiro, então eles não aproveitam, vamos dizer assim, aquela oportunidade para fugir, e a noite acaba com o carcereiro cuidando das feridas dele, o carcereiro batizado juntamente com a família dele. Eles aceitam a fé em Cristo e cuidam das feridas de Paulo e Silas, dão comida para Paulo e Silas, hospedam Paulo e Silas. E aí o que acontece? Vamos observar aí agora sim, na sequência do texto. Quando amanheceu, lá no versículo 35, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Meus irmãos, a primeira coisa que a gente percebe aí é que Paulo e Silas não foram embora, não é verdade? Diz o texto que, quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça para mandando o carcereiro libertar eles. Então, preste atenção comigo aqui. E aí nós vamos falar sobre a primeira questão da cidadania, que é a diferença entre oportunidade e oportunismo. Paulo e Silas agora tinham tido duas oportunidades de ir embora. Duas oportunidades. Uma no terremoto e outra quando eles passaram a noite lá na casa do carcereiro. Então, da casa do carcereiro, eles poderiam muito bem ter ido embora e a história poderia ter terminado assim. A gente podia emendar no versículo 40, eles foram para a casa da Lídia, conversaram com os irmãos e foram embora. Então, por que Paulo não fez isso? Por quê? Porque ele resolveu voltar. E aí a gente pode entender que ele resolveu voltar porque a missão para ele era mais importante. Então eles permaneceram lá, na cadeia. Em que sentido a missão era mais importante? Talvez se Paulo saísse dali como um foragido, isso atrapalharia ele em outras cidades que ele fosse pregar o evangelho. Aí você fala assim, então é óbvio que ele iria voltar para a cadeia. Ele sim, mas e se fosse eu, e se fosse você, se fôssemos nós? Será que é de pensar, não, vamos fugir, tem que, né, se preservar? E aí, não, ele preferiu voltar. Então, o que define a diferença entre oportunidade, que é uma coisa boa, e oportunismo, que é uma coisa que não é boa? Eles não fizeram nada em benefício próprio. Eles não estavam pensando neles. E isso aí, em tempos de Brasil, no máximo, né, de Brasil mostrando realmente o que o Brasil é, com pessoas pegando benefício do governo que não precisam pegar, não estão na necessidade, não estão passando fome, mas pegam o benefício para se garantir. A gente vê a diferença entre oportunidade e oportunismo. Como isso é interessante na cidadania. Então, mas para Paulo e Silas, nós estamos falando de cristãos aqui, de pessoas que têm o evangelho. Estar na prisão era a oportunidade. E não fugir da prisão. Entende? O fato deles estarem na prisão foi uma oportunidade de salvação para o carcereiro. Estar na prisão, nós vamos ver daqui a pouco, foi uma oportunidade para Paulo e Silas passarem uma mensagem até mesmo para as autoridades que haviam mandado prendê-los. Estar na prisão foi uma oportunidade para Paulo e Silas terem uma experiência e fortalecerem a igreja em Filipos. Então, meus amados irmãos, a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre cidadania é como a gente encara a vida. A gente vê a vida e as situações da vida como uma oportunidade para a gente pregar o evangelho, para a gente fortalecer os irmãos, para a gente ter uma postura diante das autoridades de testemunho cristão, para a gente ser agente de salvação para aqueles que estão com a gente naquela situação, ou a gente encara a vida com oportunismo para a gente resolver os nossos problemas.
Então essa é a primeira questão da cidadania de um cristão. E aí acontece um episódio mais interessante ainda, porque se você reparar, é uma notícia boa, né? Olha aqui a notícia boa. Os magistrados ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair. Vão em paz. Então, meus amados irmãos, vamos acompanhar. Eles já tinham tido 2 oportunidades de fugir. No terremoto e na casa do carcereiro. E agora é a terceira oportunidade, não mais de fugir. É a oportunidade de ir embora. Com uma ordem expressa das autoridades através do carcereiro. Aí a gente pensa, agora eles vão embora. Finalmente, tudo legítimo, tudo certinho. Graças a Deus. Deus seja louvado. Não foi o terremoto, eles não fugiram. Mas vamos ver, será que é isso que acontece? Vamos ler aí os versículos 37 a 39. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso, pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. Então, meus amados, esse apóstolo Paulo, ele realmente deixa a gente, às vezes, meio confuso, não é verdade? Meio complexo, meio perplexo. A gente vê lá que depois do concílio de Jerusalém, que ele brigou tanto para que os irmãos não fossem circuncidados, ele, quando leva Timóteo na missão com ele, no capítulo 16, no finalzinho do capítulo 15, se não me engano, no início do 16, ele resolve que Timóteo precisa ser circuncidado. E agora, ele que recebe uma ordem via carcereiro, que estava liberado para sair da prisão, ele diz, não, agora assim ou não? Eu não quero sair da prisão assim. Que coisa tremenda. Então, vamos caminhar aí pensando nisso. Como eu já disse, agora eles recebem a notícia pelo carcereiro de que podiam ir embora. É a terceira oportunidade. E mais uma vez eles ficam na prisão. Por que isso? Por quê? E aí, meus irmãos, a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Eu sei que não é comum, estava conversando com alguém ontem, não é comum a gente pregar sobre essa parte específica do texto, porque ela é desafiadora, sem dúvida é desafiadora. E aí a gente já começa a entender um pouquinho da questão da cidadania. Essa questão da cidadania é desafiadora e a gente precisa encarar ela de frente. Muitas vezes, a gente como cristão, a gente tem uma postura de alienação, né? Uma postura de que nós não dependemos em nada da nossa cidadania aqui, do nosso relacionamento com os nossos governos, com as autoridades. A gente tem uma postura como se nós, aí eu digo assim, preste atenção, nós por sermos cristãos, como se nós fôssemos superiores a eles. E nós não somos superiores. Nós estamos aqui dentro dessa realidade. Ou também existe uma outra postura de que nós devemos nos aliar a esses governos, e esses governos é que vão implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Também não é essa uma postura cristã. Na verdade, nós servimos a um reino, o reino ao qual nós servimos, ele é superior. O governo de Cristo, o trono dele está acima de todas as nações, de todos os povos. A autoridade toda foi dada para ele, quando ele ascendeu aos céus. Mas nós estamos aqui, debaixo desse governo superior de Cristo, interagindo com esse governo e implantando o reino de Cristo, da mesma maneira que ele começou a implantar, enquanto esteve aqui como nós estamos. De uma maneira, não ache estranha essa palavra não, irmãos, subversiva. Como assim? É de dentro para fora. Cristo fala isso, ele fala, o reino dos céus é como um pouco de fermento, que a mulher mistura na massa. E aquele pouquinho de fermento, invisível,
ele, e em menor quantidade, ele exerce um tipo de transformação na massa de dentro para fora, até que toda a massa fica contaminada. Então, o reino dos céus é assim. E aí, é assim que a gente exerce a nossa cidadania, por causa do reino dos céus. Essa é a diferença. O reino dos céus, ele não nos aliena da nossa cidadania terrestre, ele não aliena a gente, mas ele também não coloca a gente numa posição de superioridade. O reino dos céus, ele insere a gente na nossa cidadania terrestre de uma maneira diferente. Ele não tira a gente da terra, ele coloca a gente na terra. Jesus falou isso: vós sois o sal. Ele coloca a gente como sal, e sal, se for demais, ele salga. Se não for, ele não presta, enfim. E se estragar, não presta. Então a gente está inserido. Essa é a questão da cidadania. E aí como é que acontece aqui? Ó? Eles encaram aquela prisão com a consciência tranquila e como uma oportunidade até o fim de mandar uma mensagem. É assim que nós deveríamos encarar a vida, meus irmãos. O trabalho, as necessidades, as tribulações, as vitórias, o mundo que a gente vive, o país que a gente vive, a cidade que a gente vive. Quantos de nós ficam assim, mas não tem jeito, o Brasil não tem jeito, ou o jeito para o Brasil é esse, é isso que tem que acontecer com o Brasil. Meus irmãos, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para aproveitar essa oportunidade, essa terra que a gente nasceu, para mandar uma mensagem, a mensagem do Evangelho através das nossas vidas. Então, dentro da linguagem das autoridades, do sistema romano de direito, Paulo e Silas utilizaram esse direito para mostrar como se deve tratar seres humanos. Falaram assim, não é assim. O sistema romano, a Pax Romana, a gente sabe que ele era um sistema que oferecia, já falamos bastante sobre isso, não vou me alongar, uma estabilidade, mas que cobrava um preço muito alto por essa estabilidade. Mas ele tinha sistemas. E aí Paulo está mostrando como deveria ser utilizado esse sistema para o bem e não para o mal. E fala, eu sou um cidadão romano, nós somos cidadãos romanos. Paulo era, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa cidadania. E não é assim que se deve tratar um ser humano. É claro que, dentro da Pax Romana, aquele que não era cidadão romano tinha mais uma classificação. Eram os peregrinos. Não tinham direito a um processo formal. Eram considerados seres humanos. E tinha outra diferenciação entre livres e escravos. O escravo, então, não era nem considerado ser humano. A gente sabe que Paulo vai tratar desse assunto em outras cartas, dizendo que em Cristo não pode haver escravo nem livre, nenhuma divisão. Aí você fala, mas como é que agora aqui, pastor Diogo, ele se utiliza da divisão entre cidadão e não cidadão, entre cidadão e peregrino? Ele utiliza isso para mandar uma mensagem, para dizer que não é assim que se tratam seres humanos. Ele foi açoitado sem um processo. Eles foram presos. Por que ele faz isso? Porque ele sabe que na próxima vez, provavelmente, que esses magistrados quisessem agir assim, eles iam pensar duas vezes. Então, eles estavam exercendo a sua cidadania. Eles estavam fazendo uma denúncia dentro do sistema. E aí, vamos caminhar, porque a gente não pode deixar essa ponta solta, e aí a gente vai achar que a gente tem que sair por aí botando a boca no trombone, brigando com todo mundo, e a gente vê que não é assim o comportamento de Paulo e Silas e por que eles fizeram isso. Então, o termo mágico aqui, né, botei entre aspas aí a senha que eles usaram foi cidadãos romanos. A gente vê que quando eles... É como se fosse uma carta na manga. Paulo não falou isso quando foi preso, quando foi levado para julgamento, nem com carcereiro, ele não falou isso hora nenhuma. Interessante que ele guarda essa informação para ele, que ele era um cidadão romano, que eles eram cidadãos romanos. Se você for aí na sua Bíblia depois e procurar lá em Atos 22, numa outra oportunidade, no meio já do seu processo, que ele está no outro processo quando ele foi preso, e aí sim processado, e culmina provavelmente com a sua morte,
antes de ser espancado, Paulo fala, peraí, eu sou um cidadão romano, e aí explica, e aí vamos chamar o comandante, e aí acaba que ele não apanha naquela oportunidade, e ele fala, eu sou cidadão romano, por nascimento, já nasceu dentro de uma realidade de cidadania romana. E o que era essa cidadania romana? A cidadania romana era uma classificação social juridicamente diferenciada. Dava direito e exigia um processo formal, como Paulo diz no versículo, né? Vou voltar aqui. Sem ter havido processo formal contra nós. Está vendo aí? Então, essa cidadania romana exigia um processo formal. E, eventualmente, foi num processo formal desses que Paulo foi parar em Roma, pregou em Roma e provavelmente foi condenado à morte e executado. Ou seja, veja, essa cidadania, Paulo assumiu essa cidadania romana sempre em prol da missão e do evangelho. Inclusive aqui, como eu disse, essa cidadania, Roma, era uma cidade-estado. Foi uma cidade que cresceu, se fortaleceu durante alguns séculos e foi dominando outras cidades em torno do mar Mediterrâneo. E dali ela governava durante muitos anos no sistema de república, a partir de 27 anos de Cristo, mais ou menos 27 anos antes de Cristo, se tornou o império, e aí, com esse sistema de governo imperial, e foi dominando aquela região toda em torno do mar Mediterrâneo, uma região muito vasta de terra. E para uma das questões, né, e uma das maneiras de dominar era distribuir essas cidadanias, né? Essa cidadania romana dava direitos, e ela era concedida. Alguns, como você vai ver se você ler lá Atos 22, compravam essa cidadania, tinha que ter uma certa condição financeira. Então, Paulo tinha esse direito. Paulo e Silas tinham essa cidadania romana. E aí a gente vê que é isso que ele está falando no versículo. Olha, nós somos cidadãos romanos. Não é assim que o processo acontece. Então eles utilizaram isso. Amém, irmãos? Eles usaram esse direito. Mas não para escapar da prisão, mas como um elemento de conscientização. Então preste atenção. Nós, como cidadãos brasileiros, temos direitos de cidadãos brasileiros. E devemos utilizar esses direitos. Para se dar bem? Não. Usar esses direitos como um elemento de conscientização. Como eu disse, aqueles magistrados tiveram que tomar uma atitude e aquilo deixou eles com a pulga atrás da orelha. Vocês estão entendendo? E aí vem uma coisa muito que a gente precisa pensar. O sistema não trabalha para nós. Nós também não trabalhamos pro sistema. Então, o sistema não trabalha para nós. Então, esquece esse negócio de egoísmo, de oportunismo, de se dar bem o quanto mais você puder. E nós também não trabalhamos pro sistema, seja ele qual for. Nós trabalhamos pro evangelho. Paulo e Silas trabalhavam pro evangelho. Então, onde cabia, eles subvertiam o sistema. Eles usavam o sistema. Eles também não eram usados pelo sistema. Porque quando a gente trabalha para o sistema, a gente é usado pelo sistema. Mas quando eles trabalhavam para o evangelho, eles subverteram o sistema, de dentro para fora. Amém, meus queridos irmãos? Então é assim que a gente tem que viver. Saber, conhecer o sistema para vencer e levar a mensagem do evangelho dentro do sistema. Então aqui a gente vê que tem toda uma cadeia de autoridade, os magistrados, os oficiais de justiça e o carcereiro. Então se eles fossem embora ali, naquele momento quando o carcereiro dá a notícia, a mensagem ia chegar aonde? Ia chegar no carcereiro. Amém? Mas quando ele fala que é um cidadão romano, que tem direitos e deveres, ele fala com eles numa linguagem que eles entendiam. Ele fala com eles numa linguagem que eles entendiam. Por quê? Porque eles tinham medo. Aquele era um sistema, o sistema da Pax Romana,
onde o direito, a cidadania romana era muito procurada entre eles. A cidadania romana era muito valorizada, porque Roma, como eu já disse, era uma cidade-estado. O valor primordial era a cidade. A cidade tinha prioridade sobre o indivíduo. E aí, quando eles falam que eles eram cidadãos romanos, aquilo mexe com os oficiais de justiça, chega nos magistrados. Então, eles foram uma influência na cidade de Filipos. Com certeza, aquilo chegou nos magistrados e eles falaram, bom, tem um pessoal aí que é cidadão romano, mas que é diferente. Vocês estão entendendo? E aí, quando nós estamos diante das autoridades, como recentemente eu tive a oportunidade de estar, por causa da pandemia, teve uma reunião, como eu já compartilhei em uma outra pregação, falando sobre o fechamento ou não de cultos religiosos. Tinham lá representantes de diversas religiões, as autoridades municipais. Quando a gente está diante dessas autoridades, nós temos uma grande oportunidade de passar uma mensagem de consciência. E aí que eu digo, de usar o sistema, para subverter o sistema, para que a cidade conheça os cristãos. E aí a coisa se inverte. Aí não é Paulo que tinha medo de ser preso, nem medo da prisão, nem medo dos magistrados, porque ele fala isso numa outra carta. Ele fala, olha, quem faz o mal sofre castigo, quem faz o bem não tem que ter medo. Mas os magistrados ficam com medo de Paulo. Olha só que coisa interessante, olha. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando eles souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Que coisa interessante, irmãos. As autoridades também tinham medo e ficaram, espera aí, mas que pessoal é esse aí? Estão entendendo, irmãos? Não ficaram com medo pela força. Ficaram com medo porque eles viram ali uma instabilidade. Porque eles sabiam que eles tinham feito uma coisa errada. Então a mensagem de Paulo e Silas chegou nos magistrados. É uma mensagem profética. O profeta da palavra de Deus na Bíblia, ele sempre levava consciência para os reis. Ele sempre era um elemento de conscientização. Então, Paulo e Silas surpreenderam, tanto por serem cidadãos romanos, quanto por não terem denunciado os magistrados. Eles só disseram, o que vocês fizeram foi errado e nós sabemos disso. Porque os magistrados ficaram com medo, mas foi só isso. Paulo e Silas só falaram assim, olha, manda eles virem aqui soltar a gente. E os magistrados foram lá, falar com eles, não é isso? Vamos voltar no texto lá? Aí, ó, em versículo 39. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, pediram que se retirassem da cidade. E aí acabou o problema. Acabou o problema. Era isso que Paulo e Silas queriam. Eles tinham direito e, de certa forma, eles abriram mão desse direito. Que a gente sempre pensa assim, nesse texto, mas por que Paulo fez questão? Ele não fez questão. Ele simplesmente queria que o pessoal entendesse que existe um novo reino, que esse reino, quando chega aonde for, seja em Filipos, seja numa cidadania romana, ele transforma as pessoas para que elas obedeçam de maneira a preservar a vida, de maneira de preservar a dignidade humana. Eles não queriam que os magistrados fossem levados e exigisse que eles fossem, não apelou para o imperador, para os superiores, para o procurador da cidade, para o Senado. Ele só falou assim, olha, o que vocês fizeram foi errado. E eles foram lá e pediram desculpas. Vocês estão entendendo? E aí sim, nesse sentido, eles usaram um direito para abrir mão de outro direito. E esse é o exercício da cidadania. Amém, irmãos? Que coisa tremenda. E a gente vê que foi isso que aconteceu. As autoridades foram até eles, pediram desculpas, relaxaram a prisão. Você imagina essa caminhada dos magistrados. Então, pediram que eles fossem
embora da cidade. Aqui é engraçado que a gente vê um conflito de cidadanias, né? Eles falaram assim, olha, mas vocês não podem ficar aqui. Não sei se eles estavam com medo, porque as pessoas iam pedir que prendessem eles de novo, a confusão estava armada, e aí talvez chegasse aos ouvidos dos superiores o que aconteceu. Então eles falaram, olha, vocês não podem ficar. E aí a gente vai entender que Paulo e Silas tinham um outro foco de cidadania, que realmente eles não ficaram, eles obedeceram essa ordem, eles foram embora. A gente vai ler no versículo 40, eles foram embora. Então a gente só queria pontuar aqui isso, né? Primeiro, lá antes, quando eles resolvem ficar, depois da casa do carcereiro, temos que ver a vida como as oportunidades de pregar e não com oportunismo, e a gente tem que, na verdade, subverter o sistema, né? A gente está dentro desse sistema, e a gente não trabalha para o sistema, e o sistema também não trabalha para a gente trabalha para o Evangelho. Dentro desse mesmo sistema de direito de cidadania romana, Paulo mais para frente vai ser processado, vai apelar para César e vai parar em Roma, e ele aproveita a prisão dele em Roma para pregar. Então que coisa maravilhosa. Ele está dentro do sistema e o direito dele leva ele à morte, futuramente. Então a questão não é essa, usar o nosso direito ou não, é como usar. Amém, irmãos? E aí ele coloca medo, entre aspas, né? Coloca uma pulga atrás da orelha, atrás das autoridades. Ele mostra o quê? Que ele é uma ameaça ao sistema de dentro do sistema. Esse é o papel do cristão. No seu trabalho, onde quer que você esteja, sendo um bom funcionário, você é uma ameaça a um sistema injusto, muitas vezes, que você viver. Você vai ser uma ameaça quando você for o melhor funcionário. Então, entre dois reinos é o que nós estamos. E qual é o nosso papel? É uma obediência crítica. Essa palavra crítica a gente tem que definir ela muito bem, porque às vezes a gente pensa que crítica é essa questão de torcida, né? Se você é da esquerda, você critica a direita. Se você é da direita, você critica a esquerda. E aí já não é mais crítica. Esse crítica que eu estou falando aqui, ele está aliado ao consciente. Então, quando a gente tem um time, quando a gente tem uma torcida, a gente deixa de ter uma mentalidade crítica. A gente passa a ter uma mentalidade devota. E a devoção nossa ao reino dos céus nos torna críticos, proféticos. Ou seja, a gente não perde a nossa capacidade de avaliação. Então foi isso que Paulo demonstrou com essa atitude de falar, não, nós somos cidadãos romanos. Não é assim que se deve tratar um cidadão romano, né? E aí ele fala, eles têm que vir aqui soltar a gente. E eles vão lá e soltam. Então, são duas questões, né? Primeiro, oportunidade versus oportunismo, e o exercício de uma obediência crítica e consciente. É assim que eu vejo essa postura de Paulo e Silas de dizer assim, não, nós não vamos embora dessa maneira. Não é assim que nós queremos sair. E aí, por último, a gente terminar o último versículo, tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Amém, irmãos? Então, aqui a gente vê o relacionamento de Paulo e Silas com a igreja, como tudo isso funciona, e a gente fala um pouquinho da cidadania celestial, do que realmente importava para Paulo e Silas, do que era primordial. Paulo e Silas foram embora da cidade, mas não sem antes fortalecer os irmãos e deixar ali uma igreja plantada. Então a gente volta. Dirigiram-se para a casa de Lídia, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Que coisa linda e maravilhosa. Eles serviram de ânimo para a igreja. Depois de tudo que eles viveram naquela cidade, a experiência deles, aliada à pregação deles, aliada a quem eles eram, a pessoa deles, deixa uma igreja fortalecida, deixa uma igreja firme, deixa uma igreja bem. Então essa é a questão para nós. Nós estamos hoje vivendo uma pandemia, crise. E quando passar essa crise, que mensagem nós vamos deixar para a igreja de Cristo? Como nós estaremos como a igreja? Será que nós estaremos animados? Será que nós teremos crescido? Teremos aprendido com tudo isso que a gente tem vivido? Porque esse é o nosso exercício da cidadania celestial.
E Paulo e Silas saíram de lá e deixaram a galera animada, deixaram uma igreja em Filipos, mesmo tendo sido presos. Eu queria que você lesse comigo Filipenses no capítulo 1, como aí é a carta de Paulo quando ele estava preso em outra oportunidade, preso de novo. E olha o que ele diz: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. Que coisa, meus irmãos. Então aqui, nessa segunda viagem missionária, nessa experiência em particular de Paulo na cidade de Filipos, ele tem um vínculo, ele cria um vínculo de afeto com aqueles irmãos. E ele experimenta a comunhão, ele experimenta aquilo que nós chamamos de koinonia. E ele está falando depois: olha, eu estou aqui preso, mas eu estou lembrando de vocês, de tudo que nós passamos juntos, daquele que começou a obra em vocês e que vai completar, trago vocês no coração, eu tenho saudade de vocês. Entende, irmãos? Então, essa cidadania é a cidadania que Paulo experimenta, essa é a primordial. A cidadania romana, para ele, servia em determinadas ocasiões, para ele trazer uma mensagem de consciência, de obediência crítica, como ele vai falar lá na frente, da obediência às autoridades. Ele diz que as autoridades foram instituídas por Deus, mas não são divinas. Então, meus amados irmãos, tudo isso funciona para que a gente seja igreja. Paulo conseguiu deixar em Filipos uma igreja. Eu fico pensando no carcereiro olhando aquilo ali. Meu Deus, esse homem é doido. E como ele depois permaneceu na igreja. Então, você vai deixar saudade? Você quando viaja, ou agora nesse período de que a gente não está podendo se ver tanto, né? A gente se vê no mercado às vezes, na farmácia, mas não tem se visto na igreja. Você está com saudade dos irmãos? Os irmãos estão com saudade de você? Tem que pensar. Paulo deixou saudade. Esse último versículo, junto com a carta de Paulo aos Filipenses, a gente vê que ele partiu e deixou saudade. Mas deixou os irmãos animados. Você anima os irmãos? Você é uma pessoa que, de forma consciente, exerce a sua cidadania e é uma fonte de ânimo para as pessoas? Então, agora, a gente termina com a aplicação. Contudo, irmãos, qual é a mensagem que nós passamos para a sociedade que nos cerca? Vamos lá? Vamos pensar? Primeiro, enxergamos as oportunidades de pregar o verdadeiro evangelho ou somos oportunistas? Vou dar um exemplo bem prático. Como é que você está encarando essa oportunidade agora, esse tempo da pandemia? Você está encarando como uma oportunidade de testemunhar, de compartilhar, de fazer o seu melhor, de distribuir aquilo que você tem para quem não tem? Eu vejo aí o exemplo dos irmãos da igreja que estão se preocupando com as crianças da rede municipal, levando alimento, levando atividade para eles. Ou você está sendo oportunista? Você que às vezes tem a sua renda, tem o seu salário, e diz assim: não, mas eu posso pegar esse auxílio do governo para me garantir. Isso é oportunismo. Isso não é uma oportunidade. Porque esse dinheiro do governo que você está é para as pessoas comerem. É para quem não tem o que comer. E aí, se você pega esse dinheiro, você está tirando ele de alguém que precisa. Está tirando ele das escolas. Ele está saindo do seu imposto, do meu imposto, da escola pública no futuro, do hospital público. Entende? Então, isso chama-se oportunismo. Eu tive um testemunho recentemente, vou compartilhar com os irmãos rapidinho,
sobre a nossa cidade, um bom testemunho. A pesca da sardinha durante muitos anos estava andando muito ruim, parece que no finalzinho agora foi muito boa. E alguém do comércio me disse que os pescadores, que a gente humilde, que nessa crise toda tiveram uma boa pesca agora na sardinha e conseguiram vender o seu pescado, eles foram na loja pagar as dívidas. Ou seja, momento de crise, se eles fossem oportunistas, eles iam aproveitar para fazer uma reserva grande, mas o que eles fizeram? Eles foram na loja pagar a dívida deles. Eles não querem ficar devendo. E eu fiquei muito feliz com essa notícia. Pessoas humildes, poderiam estar enchendo a despensa de comida, foram lá porque tinham recurso no momento de crise, logo no início da quarentena, e pagaram suas dívidas. Então, como é que se chama isso? Testemunho. Como é que se chama isso? Uma oportunidade para evangelizar. Entende? Oportunidade diante das autoridades de falar assim, poxa, agora a Igreja de Cristo em Angra dos Reis está sendo solidária, está sendo generosa. E mais, segundo, a aplicação, a gente exerce nossa cidadania de maneira consciente e crítica. Então, veja, a consciência é importantíssima. Saber a quem nós servimos, saber quando utilizar os nossos direitos e para que utilizar os nossos direitos, não em benefício próprio. De novo, Paulo não utilizou a sua cartada da cidadania romana para processar os magistrados, para se vingar. Não, ele foi consciente. A gente exerce nossa cidadania de maneira crítica, imparcial, de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, para pregar o reino de Deus. É assim que a gente exerce a nossa cidadania. Como as autoridades nos enxergam? Como as autoridades da cidade enxergam a igreja de Angra dos Reis? Os cristãos de Angra dos Reis? Que pergunta boa, né? Eles ficam com a pulga atrás da orelha com a gente? Ou eles veem a gente como massa de manobra para ser captada para os interesses do sistema? Como as autoridades nos enxergam? Porque eu tenho certeza que as autoridades de Filipos ficaram com a pulga atrás da orelha. Quem é esse pessoal? É um mistério, porque eles são cidadãos romanos, eles apanharam, foram embora. E agora? O que a gente faz com eles? A gente não sabe. É assim que as autoridades têm que encarar a gente. Eles têm que ficar com a pulga atrás da orelha. Então, quando isso acontece? Quando a gente exerce a nossa cidadania. Só que de maneira crítica e consciente. E por último, né? A nossa vida de fé, nossas batalhas, nossas derrotas, nossas vitórias, fortalecem os irmãos, fortalecem as igrejas de Cristo. Qual é o nosso legado? O que a gente vai deixar para essa cidade quando a gente partir? Paulo partiu de Filipos quando ele decidiu ir embora, né? Por causa lá da solicitação, e de repente ele pensou que era a hora mesmo de implantar a igreja, de continuar com a missão em outros lugares. Mas quando a gente partir dessa cidade aqui, seja porque você arrumou um emprego em outra cidade, seja porque eu morri, quando eu morrer, depois que eu partir, pessoal, quando eu sair, não sei, o pessoal vai fazer festa na igreja, opa, ainda bem, graças a Deus que foi embora. Ou a gente vai deixar uma igreja animada, porque fala assim, com saudade. Como é que você tem vivido a sua vida cristã? Você vai deixar saudade e ânimo? Você vai estimular as pessoas? Olha, já compartilhei isso outras vezes. Eu fui num velório, pastor Noé, alguns anos atrás. Alguns irmãos tiveram a oportunidade de ir comigo. Marido da irmã Marli Botelho. E eu vi ali alguém que partiu e deixou uma igreja animada e deixou saudade. Então cumpriu sua missão. Exerceu sua cidadania brasileira e celestial. Então, irmãos, essa é a reflexão que eu queria deixar para vocês nessa noite, em cima dessa palavra, que a gente possa exercer a nossa cidadania sim, nunca em benefício próprio. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração então sobre esse assunto.
Convido você a orar comigo agora. Pai, louvado seja o teu nome por tudo. Louvado seja o teu nome porque recebemos a cidadania brasileira e recebemos ela nessa noite como uma bênção. Não como um direito adquirido, mas como uma bênção. Que possamos utilizá-la com sabedoria, tendo sempre em vista, Deus, uma mensagem a ser passada para aqueles que estão ao nosso redor, mensagem de salvação, mensagem de libertação, mensagem de cura, e não como um oportunismo, Senhor. Toma nossa mente, nosso coração nesse momento tão delicado que temos vivido, que possamos ter a lucidez, a consciência crítica e sábia, como o apóstolo Paulo teve e Silas tiveram, que teu Espírito Santo produza isso em nós, essa tranquilidade, essa sabedoria, para que a gente, em todas as esferas dos nossos relacionamentos, com os colegas de trabalho, com a vizinhança, com a nossa cidade, com as autoridades, que possamos ser bênção, que possamos ser exemplo, que possamos ser elementos de conscientização e que possamos, através desse comportamento, na nossa cidade, deixar uma igreja animada, deixar uma igreja saudosa, deixar relacionamentos saudáveis, vínculos. Essa é a nossa oração nesse dia. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ajude como igreja nesse momento. Muito obrigado pela tua palavra, Pai, que ela nos alcance, que teu Espírito Santo possa traduzir essa palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma boa noite. Se você foi abençoado com essa palavra, compartilha com alguém. Esse é um bom momento também para fazer isso. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu, da igreja, para você continuar aí informado e atualizado. Amém? Gostaria de dar um último aviso, lembrar, aproveitar aqui, nós estamos ainda recolhendo a doação, tanto para a campanha do quilo, para montar as cestas básicas, temos entregado cestas básicas, a demanda tem crescido, e também para o kit das crianças da escola municipal. Então, é muito importante, muito bem-vindo se você puder doar achocolatado em pó e leite em pó e biscoito. A gente sabe que o achocolatado e o leite em pó é o que a gente está tendo mais necessidade no momento. Então, amanhã nós vamos entregar mais kits. Então, se você puder fazer essa doação, será muito importante. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma ótima noite aí. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. A vitória é daquele que o contemplar. Ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde então comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir,
daquele que o adorar. Ao seu lado no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca sim destruirá o inimigo anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Jesus Cristo Rei dominará.